A gente vê, né, a mediação de uma guerra como essa, essas bombas sendo lançadas, aí o presidente dos Estados Unidos vai para essa rede social e aí ele solta lá, dei meia volta, parece que está jogando videogame. E aí Israel obedece, porque também está ali aliado aos Estados Unidos. O que a gente pode entender? O que a gente está vivendo, hein, Josias? Que história é essa que a gente está narrando nessa terça-feira aqui? Estamos vivendo um cenário em que a lógica é subvertida pelo Donald Trump, né? O Trump se autoconverteu de chefe de superpotência numa espécie de bedel de uma trégua que ele obteve na marra, obteve à força. Aí ele vai de madrugada às redes sociais e posta que o cessar-fogo está em vigor. Por favor, não o viole. E aí, antes do sol nascer, Israel e o Irã já estavam se hostilizavam-se um ao outro, né? O gabinete do Netanyahu acusou o Irã de violar o cessar-fogo, anunciou que Israel responderia com força. Teherã negou que tivesse disparado novos mísseis, mas bateu o bumbo do contra-ataque. Se atacar, nós vamos responder. Aí o Trump marchou para as redes. Ele tratou a guerra no Oriente Médio como uma briga de pátio de colégio. Aí ele ralhou com Israel: não lance essas bombas, tragam seus pilotos para casa agora. Aí fez beicinho: não estou feliz com o Irã, não estou feliz com Israel. Então, estamos vivendo realmente um cenário até injeta uma certa comicidade, trata como um cenário de guerra como se fosse uma caricatura, um desenho animado, né? Em algum momento, o fim oficial da guerra, e foi assim que o Trump se referiu a esse conflito na noite passada, que ele tinha obtido o fim oficial da guerra entre Israel e Irã, que ocorreria algumas horas depois desse cessar-fogo, coreografado por ele. Em algum momento, esse fim oficial da guerra, que o Trump proclamou nas redes sociais em caixa alta, ele virá. A dúvida é se ele chega, se essa pacificação vem com gente ou sem gente. Por enquanto, entre os mortos e os feridos, só o cinismo se salvou nessa guerra, que é uma guerra de 12 dias, 13 dias, 14 dias, uma eternidade. Estamos falando de um conflito que está lá há meio século entre Israel e Irã. Então, agora o Trump está fazendo o jogo dele. 72 horas depois de bombardear as instalações nucleares do Irã, ele voou para uma reunião da cúpula da Aliança Militar, a OTAN, e foi fazendo pose de pacifista. É um pacifista sui generis, do tipo que é capaz de matar por um prêmio Nobel da Paz. Depois de atrair o Trump, esse imperador laranja, para a sua guerra, o Netanyahu se comporta como se buscasse na parede da sala de troféus um espaço para pendurar a juba de um ayatolá entre as cabeças dos generais e cientistas iranianos que Israel já abateu. E o Khamenei, o líder supremo do regime, que agora está meio desdentado, o regime do Irã, insinua que ainda tem 400 quilos de urânio, que é um material suficiente para fazer uma dentadura bastante radioativa. Então o mundo está cada vez mais bárbaro, essa é a constatação, e cada vez menos seguro também. E o Trump vende a ilusão da segurança, se comportando como um bedel, tratando uma guerra de décadas como se fosse uma briga de pátio de colégio. Nada disso orna com a realidade. Fabiola, aí estamos falando, é uma guerra de 12 dias. Não. Essa guerra, primeiro, é uma guerra que vem de muitos anos. Segundo, foi iniciada com aquele ataque terrorista do Hamas em solo israelense. Então, nós já estamos falando aí de uma guerra que tem mais de 600 dias. Então, não é uma guerra de 12 dias. E fingir que esse conflito com o Irã, agora mais acirrado, apaga o que está acontecendo na faixa de Gaza, não vai resolver o problema, né? Fingir que os fatos não existem não faz com que os mesmos fatos desapareçam. Bom, antes dessa declaração que ele deu nas redes sociais, Donald Trump estava muito bravo com os ataques que tinham acontecido após Irã e Israel terem confirmado justamente que ia acontecer o cessar-fogo. E aí Donald Trump, naquele momento, falou sobre a insatisfação dele com os dois países. Vamos ouvir o que ele disse lá na Casa Branca com os jornalistas.
But I'm not happy that Israel's going out now. There was one rocket that I guess was fired overboard. It was after the time limit, and it missed its target. And now Israel's going out. These guys got to calm down. It's ridiculous. I didn't like plenty of things I saw yesterday. I didn't like the fact that Israel unloaded right after we made the deal. They didn't have to unload. And I didn't like the fact that the retaliation was very strong. But in all fairness, Israel unloaded a lot. And now I hear Israel just went out because they felt it was violated by one rocket that didn't land anywhere. That's not what we want, I'll tell you. And I'm telling you, I'm not happy about that, Israel, either. All I do is play both sides. The sides accuse each other for violating the ceasefire. So I think they both violated it. I don't think I'm not sure they did it intentionally. They couldn't rein people back. I don't like the fact that Israel went out this morning at all, and I'm going to see if I can stop it. So as soon as I get away from you, I'm going to see if I can stop it. E aí diz ele que conseguiu impedir, porque aí ele ligou para o Netanyahu, pediu para que o Netanyahu voltasse com os aviões e Netanyahu disse que sim, voltaria. Todo mundo questiona neste momento a legitimidade desse poder aí de Donald Trump para que ele possa realmente ser o homem que vai impor a paz, né? E que vai conseguir esse cessar-fogo. Bom, quem está chegando por aqui, que também analisa sobre o direito internacional, o nosso grande jurista Walter Mairovich, que também tem acompanhado essa situação da guerra e tem escrito sobre isso aqui no UOL. Olá, professor Mairovich, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Fabiola, Mariana, Josias, é um prazer. Tem aí novidades, tá? Essas agências de inteligência, elas já estão vazando as coisas. Os 007 não são silenciosos, eles jogam informações. O que está vazando sobre esses últimos ataques que teriam violado aí essa trégua declarada pelo Trump. Em primeiro lugar, dizem essas agências, esses 007, que Israel precisava, atenção, precisava completar o trabalho norte-americano com relação a uma das três agências nucleares, especificamente a principal, de Fort Hood. E que trabalho precisaria ser completado? Era o seguinte: apareceram fotos onde caminhões estavam ao lado já dessa agência central e principal, e havia uma suspeita de que estariam já recolhendo material radioativo para transporte para outro local, para um aproveitamento do que restava ainda, e que o Josias fez menção aí do que sobrou. Então, o que fez Israel? Israel bombardeou toda a área periférica, todas as estradas de acesso. Então, não há mais essa possibilidade. Foram feitos sobrevoos nas duas outras, nos dois outros pontos, de duas outras nucleares, de Natanz, onde que foi atingido por bombardeios que saíram de um submarino, do submarino Georgia. O que aconteceu? Israel verificou que ali estava tudo ok, totalmente destruído, e teve um terceiro sobrevoo na última central nuclear de Isfahan, onde bombas foram lançadas também para completar o trabalho norte-americano. A partir desse cenário, se faz uma análise aí por especialistas na geoestratégia e na geopolítica e no direito internacional, evidentemente, no seguinte ponto: num sentido de verificação de pesos e contrapesos. Trump está desesperado, precisa que isso acabe de qualquer jeito, porque sua fama de pacifista já foi para o vinagre. Existe eleição de meio turno nos Estados Unidos, e ele está cada vez mais balançando, porque dentro do seu próprio partido, aquele grupo MAGA está dividido entre aqueles a favor da intensificação e continuação da guerra e aqueles que se opõem. Então, esse é o quadro para o Trump:
para os iranianos, para os ayatollahs, para a teocracia, essa teocracia misógina, atenção, misóginas e que viola direitos humanos a todo momento, para o chefe, o líder religioso, o Khamenei, Ali Khamenei, está completamente desesperado, num desespero que ele sabe que ele não pode mais resistir. A fragilidade foi tanta que o Mossad entrou lá, passeou, matou 15 cientistas, matou políticos, e antes já tinha feito isso em julho com o líder do Hamas. Então, esse quadro para o Ali Khamenei e os ayatollahs que cuidam de todo esse regime, eles entraram já em uma situação de desespero. Então, e para o lado de Israel, aquilo que a Mariana falou, o Bibi vive dessa guerra, da necessidade da guerra até para não cair. Para não cair e dar abertura para se reiniciar um processo por corrupção que tramita e está suspenso, e outra, para ver a apuração da responsabilidade dele no ataque terrorista que aconteceu. Então, a quem interessa? Interessa a Trump, interessa ao Irã. A quem não interessa a Israel. Só que o Bibi Netanyahu está sujeito, está submetido às ordens do Trump. Então, esse é um quadro assim muito rápido da realidade de momento.